Bom dia, meu nome é Álvaro Antônio Borba, sou médico radiologista com especialização na área da imagem da mama. E eu sou Annelise Martins Fracasso, médica radiologista, especialista em mama. Hoje nós vamos falar sobre os mitos e as verdades relacionadas aos exames de imagem, principalmente a mamografia, que são aquelas questões que no dia a dia as pacientes nos fazem em sala e a gente está sempre procurando esclarecer isso para as pacientes. Hoje, então, estamos aqui para, de uma maneira mais ampla, tentar tirar essas dúvidas para as pacientes. E eu vou começar perguntando já para minha colega, doutora Annelise, sobre o Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? O que significa? Então, o Outubro Rosa é uma campanha mundial, né, para conscientizar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres e um diagnóstico precoce, ele tem uma taxa de cura de em torno de mais de 90%. Então, em 1990, uma fundação nos Estados Unidos promoveu uma corrida, e aí pela primeira vez usaram aquele lacinho rosa como símbolo, né? E essa campanha se espalhou pelo mundo. Então, todos os anos, em outubro, iluminam prédios públicos, monumentos de rosa, né? Para dar ênfase, para chamar a atenção para esse tema. E é muito importante continuar com essas campanhas, porque aqui no Brasil, menos da metade das mulheres que deveriam realizar seus exames de rastreamento, suas mamografias, fazem com regularidade. Mas, doutor Álvaro, quando que se inicia esse rastreamento para o câncer de mama? Com que idade a mulher inicia o rastreamento e até que idade que ela deve fazer a mamografia? Segundo a Sociedade Brasileira de Radiologia e a Sociedade de Mastologia também, seguindo os parâmetros americanos, a recomendação é que a partir dos 40 anos, toda mulher deve começar a fazer sua mamografia anualmente. E até onde vai isso? Enquanto a mulher tiver boas condições clínicas. Ela tem que estar em condições de realizar um tratamento, caso tenha um câncer de mama. Então, o que se diz? Que se tiver ainda uma expectativa de vida, tiver saúde, para mais 5 a 7 anos, ela deve continuar fazendo a sua mamografia rotineiramente. E, Annelise, quanto aos homens, há necessidade dos homens fazerem a mamografia? Bom, o câncer de mama em homens ele é muito mais raro que em mulheres, né? Enquanto um homem tem um câncer de mama, em torno de 150 a 200 mulheres vão apresentar o câncer de mama. Então, não existe a necessidade de fazer exames de rastreamento de câncer de mama na população masculina. Mas existem, sim, alguns casos, né, bem específicos. Por exemplo, quando o homem ele tem alguma alteração genética que propicia o câncer de mama, esses, sim, podem ter alguma indicação de realizar algum tipo de rastreamento para o câncer de mama. Mas são situações bem específicas, né? E como os homens não fazem exames de imagem para o câncer de mama, é necessário que os homens se examinem, né? Porque existem alterações na mama benignas também, né? E qualquer alteração que pode ser como um nódulo benigno, pode ser aumento da glândula mamária, que é propiciado que é causado por uma alteração hormonal, por algum uso de alguma medicação, essa ginecomastia que a gente chama, tudo isso tem que ser descartado que seja um câncer de mama, porque apesar de raro, né, existe câncer de mama em homens. Então, todo homem que sente qualquer alteração na mama deve procurar seu médico para ele avaliar qual é a melhor opção de exame para esse paciente, né? Claro. Mas por que tem algumas mulheres, doutor Álvaro, que não gostam de fazer a mamografia? Isso a gente ouve no dia a dia, né? Essa queixa. Mas a mamografia ela evoluiu muito nas últimas décadas. Evoluiu não só na imagem, no detalhe da imagem, como evoluiu também na forma de fazer o exame. Os aparelhos melhoraram muito. A compressão já não é mais a mesma que existia nos aparelhos antigos. E até é interessante porque os aparelhos atualmente, os mamógrafos,
eles têm uma compressão, um limite de compressão automático. Se a técnica comprimir muito pouco naquele dia, assim que ela quer ser boazinha com todo mundo, se não chegar àquele limite mínimo, o aparelho ele não vai disparar o raio. Agora, também se ela quiser comprimir mais, vai chegar um ponto que o aparelho não comprime mais. Então vai até aquela compressão necessária. E por que essa compressão? Porque para ter uma adequação na imagem da mama, espalhar os tecidos, tem que chegar até uma determinada compressão. Então espalha os tecidos, a gente vê com melhor nitidez, diminui também a radiação e também assim a mama fica mais firme, evita de ter qualquer movimento, evita de a imagem ficar meio embaralhada, como se diz, né? Então, isso permite que você faça um bom exame. E a mamografia, ela já tem mais de 50, 60 anos, só que de lá para cá tudo evoluiu. Só que a forma de aquisição da imagem continua a mesma. Tem que comprimir. Só que é até aquele determinado ponto. E aí eu questiono sempre as pacientes que vêm fazer o primeiro exame, como é que foi para fazer a mamografia? E quase todas me dão a mesma resposta. Me dizem assim, doutor, nem foi tanto. Ou menos do que esperava, né? Porque elas vieram preparadas para sentir uma dor, um aperto, a mama vai virar um sanduíche. Então não é para tanto, né? Pelo menos isso que eu tenho ouvido das pacientes, né? E, Anelise, e quanto à radiação da mamografia, que é uma outra coisa que de tempos em tempos se requenta isso e tem quem até usa isso como argumento para não fazer o exame. Bom, né? Os mamógrafos mais antigos, eles utilizavam uma dose de radiação maior e até podia surgir essa preocupação. Mas hoje em dia, a dose de radiação utilizada numa mamografia é insignificante. Tanto que o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele nem recomenda o uso de protetor de tireoide, nada disso, porque essa dose de radiação não prejudica essa glândula que fica no pescoço, né? Então, é um exame seguro, né? E as pessoas não precisam ter medo de realizar sua mamografia por causa da radiação. E os benefícios da mamografia superam muito qualquer risco que pudesse apresentar, né? Porque realmente é um exame que diminui a mortalidade, né, das mulheres com câncer de mama. Né? E, doutor Álvaro, esse intervalo de 1 ano entre as mamografias, ele é adequado? Esse intervalo, ele vem, essa definição é a partir dos trabalhos, né, as pesquisas, que mostram o quê? Que a mamografia, ela está mostrando como é que a mama está hoje. Não tem como mostrar que daqui a 3, 4, 6 meses vai desenvolver um câncer de mama. Não. Mostra a mama hoje. Agora, a recomendação é anual por quê? Porque no intervalo de 1 ano, então a mama hoje estando normal, nesse intervalo até o próximo exame, está sujeito a ter o desenvolvimento de um câncer. E aí o que vai acontecer? No próximo exame, daqui a 1 ano, vai ser detectada essa alteração. Quando a gente pega esse câncer, que ele surge de um exame para o outro dentro de 1 ano, normalmente a gente pega ele num bom estágio de tratar. Normalmente é no início. E aí são aqueles cânceres que a gente cura. Então, isso propicia que mais de 90% desses cânceres que surgem nesse período, a gente consegue salvar as mulheres. Anelise, e quanto, agora falando de achados da mamografia, as microcalcificações, o que são as tal de microcalcificações que você fala tanto? Sim, as microcalcificações, elas são alterações muito pequenininhas que a gente vê na mamografia, né? Como o Dr. Álvaro diz, a gente passa o dia inteiro vendo microcalcificações nas mamografias.
porque são alterações muito comuns, extremamente comuns. A maior parte das vezes são alterações benignas, né? Elas são alterações por causa de calcificações de pele, calcificações por causa de alguma cirurgia, algum trauma, alguma batida, né? São calcificações vasculares, que a gente chama, que são causadas pela diabetes, hipertensão, né? Tabagismo também, né? Então, são calcificações que quanto mais idade tem a mulher, mais propensão a ter essas calcificações na mama. Mas existe um tipo específico de microcalcificações, que quando elas são irregulares e mais agrupadinhas assim, né? Essas são o sinal mais precoce do câncer de mama, né? É a nossa melhor chance, né? De um tratamento adequado. Então, a gente passa o dia mesmo olhando essas microcalcificações, acompanhando, comparando com exames anteriores, né? Porque esse diagnóstico dessas microcalcificações, esse tipo específico de microcalcificações, é sim a nossa melhor chance de um tratamento, né? Um tratamento adequado, né? E, doutor Álvaro, a ecografia, né? O ultrassom, a ultrassonografia, quando que tem indicação, né? E ele substitui a mamografia? Não. Então, assim, vamos deixar bem claro que, em termos de rastreamento, a ecografia não substitui a mamografia. Exame de rastreamento do câncer de mama, aquele exame rotineiro, anual, é feito com a mamografia. A ecografia, nesses casos, ela entra mais como um complemento. Quando a mama é densa, principalmente, ou quando tem uma lesão que a gente precisa caracterizar melhor, então aí sim entra a ecografia como uma complementação. Agora, ela tem também uma indicação muito precisa, que é para aquelas mulheres mais jovens, que ainda não estão na idade de fazer a mamografia. Então, são aquelas mulheres que, principalmente fazendo suas rotinas ou do autoexame ou da consulta ginecológica, que é notado, então, a presença de alguma alteração na mama. Então, se inicia com que exame? Com a ecografia. Se houver necessidade, aí sim faz a mamografia. Então, pacientes jovens vão iniciar com a ecografia. A paciente com mais de 40 anos inicia com a mamografia. E a ecografia entra como um complemento. Mas ainda a ecografia ela é muito boa para orientar no caso de procedimentos, no caso de biópsias, no caso de marcação pré-operatória. Então, sempre que tem alguma lesão que é vista na ecografia, a preferência é sempre, então, nesses casos, usar a ecografia. Annelise, e quanto ao autoexame, que até algumas décadas atrás se falava muito do autoexame, se valorizava muito, hoje em dia menos, mas ainda se fala bastante. O autoexame, né? O autoexame ele não é um exame fácil de fazer. A mama, a nossa mama, né? A mama das mulheres, ela tem uma composição muito variada, né? Os quadrantes mais laterais, eles são mais densos, os quadrantes mais mediais têm mais gordura. Então, não é um exame fácil, mas é um exame que a gente tem que ir aprendendo a fazer, né? É um exame que a gente vai treinando, né? A gente é um autoconhecimento mesmo, né? E o que a gente escuta normalmente de uma paciente que sentiu alguma coisa no autoexame é que mudou, tem uma alteração ali, não tinha aquilo ali e apareceu, né? Então, eu incentivo bastante as pacientes a fazer e treinar, né? Se autoconhecer mesmo, né? Para identificar essas possíveis alterações, assim, nesses intervalos entre as mamografias, né? Esse intervalo de 1 ano entre as mamografias, né? Sempre lembrando, né? Que ele não substitui um exame de imagem. A mamografia continua sendo, né? O principal rastreamento para o câncer de mama anual, né? Mesmo fazendo o autoexame, né? E, doutor Álvaro, o que são as incidências complementares da mamografia? Normalmente, a mamografia é realizada com 2 incidências de uma mama e 2 da outra. A não ser que tenha implantes de silicone, então se faz mais 2 de cada lado, num total de 8. Aí a técnica faz isso, nós olhamos o exame e
Muitas vezes tem determinadas áreas que a gente não consegue ver com muita clareza, ou quando achamos alguma alteração. Então, o que que nós fizemos? Pedimos algumas incidências específicas daquele ponto, ou para mostrar que ali, naquela área mais densa, não tem nada escondido, ou para caracterizar alguma lesão que está aparecendo, mas não de uma maneira tão clara. Também se faz muito essas incidências complementares no caso de microcalcificações. Então, daí nós precisamos fazer também uma avaliação específica e aí ampliada. Então, as calcificações são coisas mínimas, eu sempre digo assim, equivalente a uma pitadinha assim daquele sal mais fininho que tem, só que para a gente avaliar a olho nu, não é tão simples. Então, a gente usa uma lupa eletrônica, a gente usa uma lupa normal, mecânica, e também a gente usa as ferramentas eletrônicas, que é a ampliação, né, que permite que a gente veja com mais detalhes essas calcificações. E essas incidências, elas normalmente, quando a gente pede, as pacientes ficam muito ansiosas, né, para saber o porquê, o que significa isso. Mas, assim, é uma olhada a mais que a gente precisa para definir o que tem ali. Mas, felizmente, a grande parte é para a gente comprovar que não é nada. Ao contrário de querer comprovar que tem alguma coisa. E, doutora Annelise, e quanto às mulheres que têm implante de silicone, como é que fica a mamografia nessas mulheres? Bom, as mulheres com prótese, com implante de silicone, elas devem continuar realizando a mamografia com o mesmo, né, com a mesma prevenção, com o mesmo tipo de rastreamento de mulheres sem prótese. Então, anualmente, a partir dos 40 anos, né? Bater nessa tecla do anualmente a partir dos 40 anos. Ela é quando a gente faz a mamografia em mulheres com prótese, a gente faz essas incidências a mais, né, que a gente chama de manobra de Eklund, que a gente traciona um pouco a glândula mamária para conseguir visualizar a glândula melhor, né? Então, tem essas incidências a mais para quem tem prótese de silicone, né? E o implante de silicone, a prótese, ele não é totalmente preenchido com silicone, né? Ele tem umas areazinhas de sobra justamente, né, para não ter problema, para não ter risco na hora dessa compressão da mamografia, na hora de uma batida na mama, para não ter risco de ruptura do implante, né? E é muito importante que quem tem prótese, quem tem implante, sempre avisar a técnica de radiologia antes de fazer o exame, porque muda um pouquinho a configuração na hora do exame, né? Então, existe essa necessidade de, antes de começar a mamografia, né, ter essa informação, apesar de que as técnicas de radiologia sempre fazem as perguntas para os pacientes, né, sobre cirurgias prévias, tudo, né? Mas é importante ter essa informação. E, doutor Álvaro, nos nossos laudos, todos os dias, a gente sempre escreve lá embaixo sobre o BIRADS. Então, gostaria que tu explicasse um pouco o que é o BIRADS, né? O BIRADS, ele é a conclusão do exame. Então, o exame consiste na descrição do que foi visto e a conclusão é, então, a classificação. Essa classificação vai de 0 a 6 e, sendo que o que nos preocupa mais sempre é a 4 e a 5, que são achados suspeitos. O 0 recomenda fazer um complemento com algum outro exame. Vai lá e faz só mamografia. Então, tem necessidade de fazer uma complementação ou com ecografia ou com ressonância magnética, então a gente usa o 0. O 1 e o 2 são benignos. São alterações benignas, exame normal. Já o 3 tem alguma coisa, mas tem características boas, então a gente deve só manter um controle, não há necessidade de fazer biópsia, não há necessidade de operar.
Mas quando chega no 4 e no 5, é porque tem alguma coisa suspeita. Sendo que o nível de suspeição vai lá de 3%, 2%, até 90 e poucos por cento. Então, aí fica dentro do 4 e 5. E o 6 é aquela classificação que a gente usa quando a paciente vem já com diagnóstico de câncer, que é para fazer um exame para fazer uma avaliação da outra mama ou de outra lesão, ou assim a gente diz assim, para fazer um estadiamento ou até um acompanhamento de quimioterapia, para ver se está respondendo ou não. Então, até interessante assim, é que às vezes, né, Elisa, a gente recebe pacientes que vêm com laudos com outras línguas do mundo todo. Chinês. Até isso, até chinês, e a gente só vê lá na conclusão aquela letrinha da classificação. Então, isso já nos dá a luz, né? Já nos diz assim, não, eles viram tal coisa, né? Então, podemos não entender nada do que está escrito no laudo, mas a classificação final é a mesma e é usada no mundo todo. Isso é uma coisa sensacional, dá para dizer, né? E agora eu queria tirar uma dúvida minha. Eu tenho percebido na minha prática diária, né, que tem tido um aumento no número de pacientes jovens com câncer de mama. Queria saber se tu também tem percebido isso e se esse aumento realmente está acontecendo. Annelise, é assim, ó, só para te dar uma ideia. Quando me formei, quando eu comecei a trabalhar especificamente na área da mama, há 30 anos atrás, a grande discussão que se tinha em qualquer evento, se havia, se recomendava ou não fazer mamografia em pacientes abaixo dos 50 anos. Porque para justificar de fazer um rastreamento populacional, né, numa faixa etária, tem que ter um número X de câncer que justifique isso. Senão a gente vai começar a fazer mamografia em todo mundo aí para achar um número mínimo de câncer, né? Então, naquela época, se questionava se tinha câncer o suficiente para justificar fazer um rastreamento nessa faixa etária, abaixo dos 50 anos. De lá para cá, década por década, a gente percebe aumentando e os trabalhos no mundo todo vêm mostrando isso. Então, hoje em dia, no Brasil, só para te citar como está no Brasil, nós temos assim que 40%, quase 40% das mulheres com câncer de mama têm menos de 50 anos. Sim. Significa o quê? Deixar essas pacientes com menos de 50 anos sem mamografia significa que nós vamos deixar o diagnóstico para fazer quando ela palpar um tumor maior, quando ela notar que tem alguma coisa. Mas o objetivo da mamografia, o objetivo do rastreamento é nós pegarmos antes da palpação, pegarmos antes da mulher ter qualquer sintoma. Então, sim, isso mostra a importância de fazer a mamografia desde os 40 anos. E como eu disse, fazendo anualmente é o que propicia da gente pegar o câncer de mama numa fase mais inicial. Pegando inicialmente, isso sim é que vai levar à cura. Certo. E para a gente encerrar, né, eu gostaria que esclarecesse, explicasse um pouco sobre a ressonância de mama, né? A ressonância magnética das mamas, quando que ela é indicada? A ressonância magnética, ela não é um exame de rastreamento para a população em geral. Ela é um exame mais específico. Ela até pode ser usado como rastreamento para aquelas pacientes classificadas como alto risco. Aquelas pacientes que têm muito câncer de mama na família, têm alteração genética, né, que
passaram por tratamento por radioterapia nos últimos 10 anos. Então, assim, aí ela pode entrar como um exame de rastreamento, paciente de alto risco. Mas ela é muito útil em outras situações. No caso de mamografia e ecografia inconclusivas. Então, às vezes tem uma área de cicatrização, tem uma área muito densa que a mamografia e a ecografia não conseguem esclarecer isso. Então, a ressonância magnética ela é muito boa para isso. Então, ela vem a complementar. No caso de já ter um diagnóstico de um tumor, de um câncer, numa mama difícil de avaliar. A ressonância ela propicia de avaliar aquele tumor com mais detalhes, como também ver se tem alguma outra lesão na mama ou não. Porque às vezes pode ter outro foco que não aparece, mas a ressonância pode nos ajudar a isso. Então isso é o estadiamento. Aquelas pacientes que já têm um câncer de mama e estão fazendo uma quimioterapia, porque hoje em dia pode ser feito a quimioterapia, depende do caso, pré-cirurgia. Então, a ressonância ela acompanha essa quimioterapia para ver se esse tumor está respondendo ou não. O que seria respondendo? Se ele está diminuindo. É bem interessante. Muitas vezes você vê que a quimioterapia ela faz o tumor desaparecer. Às vezes também as pacientes notam alguma coisa fora da mama, mais em direção à axila. Aí ali a gente faz uma biópsia, tem um câncer, mas é mais uma íngua que está com câncer de mama. Mas aí faz a mamografia, faz a ecografia, não acha esse câncer. A gente usa a ressonância para fazer um rastreamento mais detalhado da mama. Também aquelas pacientes que têm os implantes de silicone. O melhor exame que tem para ver se o silicone está bem, se tem ruptura, se não tem algum vazamento, se não tem contratura, para ver as alterações do silicone. Então, aí nesse caso, até nem precisa do contraste. Nesses casos, a ressonância ela ajuda e muito. Sim. Então, acho que o que a gente tinha para falar sobre o assunto hoje era isso, né? E acho que a gente conseguiu passar a mensagem mais importante da importância da mamografia, né? Do rastreamento, né? Das dúvidas do dia a dia, dia. E são dúvidas novas que surgem a cada semana, né? Isso. Dúvidas diferentes. Isso mesmo. E que eu sempre digo assim, a paciente tem todo o direito de questionar. Tem o dever, né? Porque é importante para saber para si, para esclarecer para outras mulheres, porque, como eu disse, aqui no Brasil ainda, com todas essas campanhas, ainda a quantidade de mulheres que não realizam sua mamografia ainda é muito alto, né? Um percentual muito alto, sim. né? Então, a gente ainda tem que continuar batendo nessa tecla da importância da mamografia anual. Annelise, mais um detalhe. Eu falei do rastreamento de começar aos 40 anos. Isso seria, então, para aquelas pacientes com risco normal, com risco habitual, como se diz. Agora, aquelas pacientes de alto risco que têm alguma mutação, que tem muitos casos de câncer na família, elas já entram num grupo diferente. Claro. Né? Então, são aquelas pacientes que elas requerem um cuidado a mais. Então, claro que isso tem que ser avaliado pelo mastologista, pelo geneticista, pelo oncologista, para saber qual é o risco dessas pacientes. Mas essas pacientes daí normalmente começam mais cedo. Sim. Começam pelo menos uns 10 anos antes da idade que a mãe descobriu, que a irmã descobriu o câncer de mama.
Não, claro, falando em mamografia, não antes dos 30 anos, mas há casos de paciente de muito alto risco que se inicia até com a ressonância magnética lá aos 25 anos. Sim. Outros casos, inicia lá aos 30 anos com ressonância magnética, alternando com a mamografia. Né? Então, aí são casos especiais. Então, é importante que também as pacientes entendam que nem todas as mulheres têm o mesmo risco de desenvolver o câncer de mama. Né? Então, a gente fala muito dos 40 anos, mas para aquelas pacientes que têm o risco habitual. Com certeza. Acho que estava faltando isso. É verdade. E eu sempre respondo para as pacientes assim, quando as pacientes perguntam assim, doutor, se tiver alguma coisa na mama, o senhor vai me falar isso? Não vai me esconder? Eu sempre digo assim, olha aqui, ó, a senhora é a dona da mama. A senhora é a pessoa que mais tem o direito de saber como está a sua mama. Agora, para quem a senhora vai contar depois, a senhora que vai decidir. Mas a senhora que tem o direito de saber. Sim. É engraçado que eu acho que a gente já trabalha algum tempo juntos e que a gente até, acho que a gente acaba conversando bastante sobre o assunto e utiliza até frases meio parecidas, sim, né? Sim, é bem isso. É o que nós queríamos aqui esclarecer de uma forma mais geral, não tão individualizada como o nosso dia a dia. Esperamos, né, Annelise, ter ajudado nesse esclarecimento.